Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma vez no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Não se trata de um programa de debate, de questionamento, de polêmica. A intenção do nosso programa Conviver é apresentar as crenças religiosas dos líderes religiosos, representantes religiosos que comparecem a nosso convite e que vão nos ensinar a conhecer melhor outras religiões, outras formações religiosas. No programa de hoje eu tenho a grata satisfação de receber o reverendo Cristiano Valério, que é das igrejas da Comunidade Metropolitana de São Paulo. Reverendo, boa tarde e desde já, ainda que pelo Zoom, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz, que agradece a sua presença. Eu sou muito grato, muito obrigado Afonso, obrigado TV Mundo Maior, e é uma alegria muito grande poder me conectar com vocês aqui nessa oportunidade para essa boa conversa sobre espiritualidade. Vai ser uma boa conversa e tenho a alegria de estar aqui. Eu tenho certeza disso, reverendo. Mas antes de começar as perguntas, eu preciso dizer o seguinte: nosso programa está sendo gravado. Então, nós não temos a participação hoje dos nossos ouvintes ou dos nossos telespectadores. As participações são feitas por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Mande as suas sugestões, as suas perguntas, as suas dúvidas, o seu questionamento, se você gostou, se você não gostou, quem você gostaria de ver aqui entrevistado, e nós vamos levar tudo isso em consideração. É muito importante para nós a sua participação. Bom, eu quero falar nesse instante sobre o reverendo Cristiano Valério, mais uma vez agradecendo esse nosso irmão que está voltando do exterior e que atendeu o nosso convite, que está aqui com muito carinho, com essa simpatia toda. Ele tem 46 anos, é casado há 18 anos, nasceu em Cruzeiro, interior do estado de São Paulo. Ele vive na capital de São Paulo há 20 anos. É teólogo progressista, ativista dos direitos humanos, LGBT, movimento ecumênico e interreligioso, coordenador de desenvolvimento das igrejas da Comunidade Metropolitana e membro da equipe de desenvolvimento comunitário da MCC, Metropolitan Community Churches. Bom, vamos começar então com essa bateria de perguntas aqui. Quero agradecer àqueles que sugeriram a presença do reverendo e que contribuíram com essas perguntas. Reverendo, o que é a Igreja da Comunidade Metropolitana do Brasil? E no que ela se diferencia das outras ordens? E como ela nasceu? Maravilha, obrigado por essa pergunta. Bom, as igrejas da comunidade metropolitana, elas nascem no contexto de luta pelos direitos civis das mulheres, dos negros e negras e da população LGBT. Gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Isso em Los Angeles, nos Estados Unidos, final da década de 60. E aí, para a gente situar um pouquinho na história, final da década de 60, você tem essa ebulição da luta por direitos civis. Né? É naquele momento ali, e o marco, né, histórico é o levante do Stonewall,
Mas um pouquinho antes disso, né, um pouquinho antes do levante do Stonewall, um pastor batista pentecostal chamado Troy Perry, reverendo Troy Perry, ele, depois de ter sido expulso da sua igreja, após assumir a sua homossexualidade e passou a viver a sua vida, né, a sua liberdade sexual, ele, em algum momento da vida, ele percebe que não se sente completo, embora tivesse livre para viver a sua homossexualidade, a sua vida, ele percebe que existe uma dimensão da sua existência ainda bastante carente, né, de vida. E ele decide, então, reunir um grupo de pessoas despretensiosamente para um grupo de oração na sua casa. E aí ele pôs um anúncio no jornal e reuniu algumas pessoas. Né? Pouco mais de 10 pessoas se reuniram, então, para esse grupo de oração despretensioso em outubro de 68, de 1968. Ali inicia-se, então, o que hoje nós conhecemos como Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, atualmente presente em mais de 30 países do mundo, incluindo o Brasil. Trata-se de uma fraternidade de igrejas e de organizações outras que promovem a conciliação da espiritualidade com as diversidades sexuais. E, para isso, nós construímos espaços seguros onde as pessoas podem ter a sua espiritualidade, a sua experiência divina e conciliar essa experiência divina com a dimensão dos seus desejos, da sua orientação sexual. E ajudamos as pessoas a compreender o fenômeno religioso como parte da nossa evolução, né? Tudo o que se falou sobre Deus foi um ser humano que disse. Né? Então, as religiões, as doutrinas, os dogmas religiosos, eles são importantíssimos porque eles são ferramentas que têm um contexto social. Né? E quase sempre essas doutrinas, esse pensamento religioso, eles têm prazo de validade bastante curto. Né? Porque eles atendem a um momento muito específico da história, à medida em que vamos evoluindo, que o tempo vai passando, e alguns pensamentos religiosos se tornam obsoletos, ou seja, eles não dialogam com o tempo presente. Então, a necessidade de se compreender que somos sujeitos na religião e não objetos dela. Né? Então, a ICM, mais do que conciliar sexualidade humana e espiritualidade, ela promove um diálogo muito criativo e interessante com as demais tradições religiosas e luta contra a intolerância religiosa em todas as suas formas de se expressar na violência contra a fé do outro. Reverendo, se durante a entrevista eu usar alguma expressão que seja inadequada ou incorreta, o senhor, por favor, me corrija aqui publicamente, que nós estamos aqui para aprender. E o senhor sabe com muito carinho e com muito respeito, não só pela sua pessoa, mas pelas ideias que o senhor defende, pela sua doutrina. Bom, a sua igreja defende a liberdade de gênero de seus seguidores. Dessa forma, a pergunta: existem padres mulheres ou padres casados? Nas igrejas da comunidade metropolitana, a gente não usa padre, né? Isso é bem comum nas igrejas católicas, ortodoxas, em algumas tradições desse ramo. A ICM é uma comunidade bastante ecumênica, muito aberta, né? Mas a gente costuma usar o pronome de tratamento reverendo ou reverenda, né? Clérigo ou clériga, pastor ou pastora, né? Então, nós temos lideranças femininas na comunidade em todas as instâncias, todos os níveis. Então, e existe um cuidado para que haja paridade de gênero. Né? Então, nós tivemos como moderador da nossa fraternidade, durante os primeiros anos de existência da fraternidade das igrejas da comunidade, o nosso fundador, o reverendo Troy Perry, um homem branco americano.
né? Depois dele, nós tivemos uma mulher como moderadora, a reverenda Nancy Wilson, que serviu à igreja por mais de 8 anos, né? E agora nós temos uma nova mulher como liderança na igreja, na fraternidade das igrejas da comunidade metropolitana no mundo todo, que é a reverenda Cecília Eggleston, uma britânica. Então, na ICM, as mulheres e os homens têm igual oportunidade e as mulheres podem ocupar o espaço que elas desejarem ocupar, sem nenhuma restrição. Não existe restrição de gênero algum. Muito bem, essa é uma boa notícia, auspiciosa nos dias de hoje. A sua igreja já sofreu algum tipo, é uma questão delicada, mas Uhum. que precisa necessariamente ser abordada. A sua igreja já sofreu algum tipo de crítica, digamos assim, mais ácida, ou uma discriminação por parte da igreja dogmática? Bom, isso eu agradeço essa pergunta também, porque é importante até para compreender a história da ICM. Então, a história de pessoas LGBT, né, as pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, ela é marcada por violências, por muita violência. No caso da fraternidade das igrejas da comunidade metropolitana, isso não é diferente. No, no início da igreja, né, quando começa o movimento das ECMs em Los Angeles, a igreja começa a se reunir em auditórios emprestados, né, em cinemas, em horários que o cinema não estava funcionando, alugavam o espaço do cinema para que houvesse as celebrações, os cultos. O tempo foi passando, essa comunidade bastante criativa e bastante animada, potente, né, cheia de vida, ela decide construir um templo, né? Então eles compram um terreno lá em Los Angeles e constroem um templo com vitrais, né? Com uma decoração muito bonita e dedicam esse templo em 1971. Esse templo foi dedicado com uma celebração muito bonita, o coral cantou e foi muito bonito. Não passaram muito tempo, não passaram muitos meses, até que na madrugada de um sábado para domingo, esse templo foi incendiado, um incêndio criminoso, né? Ninguém morreu nesse incêndio, mas o templo foi todo destruído, né? No domingo pela manhã, os irmãos e as irmãs da comunidade estavam indo para o templo, porque a primeira celebração era às 9 da manhã, e quando chegam lá, os bombeiros estavam no finalzinho do processo de rescaldo, né, de combate daquele incêndio, e várias lideranças da igreja também estavam ali, e a comunidade decide, então, fazer a celebração na rua. Estava presente a imprensa, escrita, falada, televisiva, e eles montaram como que um altar na rua, os vizinhos emprestaram as cadeiras, e eles tiveram a celebração na rua. Diante da igreja, do templo todo destruído, o reverendo Troy Perry, ao final da celebração eucarística, no momento de oração muito forte, ele disse: o Espírito de Deus nos diz, nós sobreviveremos. E todas as pessoas ali choravam, cantavam e se abraçavam. O incêndio tinha o objetivo de destruir aquele movimento nascente de acolhimento. E é interessante porque, mais do que acolher pessoas LGBTs, era uma igreja mista. Algo incomum naquela época. Reunia pessoas brancas e negras no mesmo lugar, no mesmo templo. Essa comunidade era um escândalo para as pessoas mais tradicionais ou mais conservadoras religiosas. Aquele incêndio tinha o objetivo de destruir esse movimento. Mas a imprensa estava ali e noticiou que uma igreja que acolhia brancos e negros e que era dirigida por pessoas assumidamente homossexuais tinha sido vítima de um incêndio. Como foi recebida essa notícia em todos os Estados Unidos e em alguns lugares da Europa? As pessoas ouviram essa notícia e disseram: existe uma comunidade assim?
Existe uma igreja assim. Foram semanas de várias pessoas, inclusive lideranças religiosas cristãs e outras tradições, ligando para o escritório da igreja e dizendo como começamos um trabalho desse aqui. Portanto, a chama, esse fogo, que era para ser um fogo destruidor, e aí o fogo tem uma metáfora muito interessante, é uma metáfora interessante no cristianismo, que é o fogo do Espírito, né? Que incendeia e que vai iluminar e que vai trazer luz. Foi a partir desse ataque criminoso que muitas outras comunidades surgiram, e eu vou dizer um pouco dessa chama do Espírito veio acender no Brasil também. Há pouco menos de 20 anos existe Igreja da Comunidade Metropolitana do Brasil, e em vários lugares do planeta. Reverendo, a história é emocionante, toca o nosso coração. O senhor se referiu aos anos 1968 e nós, eu vou dizer assim, na nossa infância, por assim dizer, é um pouco de exagero, é claro. Tivemos a oportunidade de participar dessa época que foi um divisor de águas nos nossos costumes, nos nossos hábitos, forma de entender as coisas. E eu vejo no reverendo Troy Perry uma figura, acima de tudo, acima de ser um inovador, acima de ser alguém que naturalmente teve muita perseverança, muita fé, ele era um homem extremamente corajoso para afrontar toda uma sociedade que era frontalmente contra a ideologia que ele pregava. Eu acho que vale a pena, se for possível, o senhor falar um pouquinho do reverendo Troy Perry, a personalidade dele, traços do perfil. Eu acho que vai acrescentar bastante a nossa entrevista, reverendo. Maravilha. Bom, o reverendo Troy Perry, como eu disse, ele era um cristão apaixonado, né? Um batista pentecostal, e ele, desde muito pequeno, pregava na igreja, era uma pessoa apaixonada por espiritualidade, apaixonado por Jesus. E existem alguns documentários, né? Vocês podem, as pessoas que nos ouvem, podem pesquisar a história do reverendo Troy Perry. Tem um documentário, Calm Troy, que é incrível, tem muita coisa interessante. Tem alguns filmes que também foram feitos sobre a ICM, alguns documentários, teses etnográficas e várias outras produções interessantes sobre a figura do reverendo Troy e também sobre as igrejas da comunidade metropolitana. O Troy tem um momento da história dele que é bem interessante, né? Ele foi casado com uma mulher e tal, ele cumpriu com todas as expectativas que a igreja, a família, a sociedade espera de um homem evangélico, né? E quando ele decide, então, que ele não consegue mais carregar essa máscara, né, social e que isso já não, ele não suportava mais, ele abriu seu coração para a esposa e a esposa dele o apoiou, né? O apoiou. E ele decide, então ele se separa da esposa muito amigavelmente e a igreja então o expulsa. E quando ele já está vivendo a sua vida, ali ele houve um momento da sua caminhada em que ele se apaixona por uma pessoa do mesmo sexo e tal, e essa relação não foi uma relação boa, não foi legal. Ele tenta suicídio nesse período. E quando ele é atendido no hospital, uma das narrativas muito interessantes dessa história é que ele é atendido por uma enfermeira alta, negra, e ela entra dentro do quarto do hospital e dá uma bronca nele. E dá uma bronca nele dizendo em primeira pessoa: Troy, eu te amo. Eu tenho uma história linda para construir com você. Eu te amo. Não tenha dúvida de que eu te amo. E dá um beijo nele. E ele, espantado com aquela figura, com aquela pessoa falando dessa maneira com ele, ela deixa a água do lado da cama e vai embora.
Ele tomou aquela água e meio que ainda sonolento, depois ele pergunta para os funcionários, eu preciso falar com essa enfermeira que me atendeu hoje aqui. E eles disseram como ela é. Ah, é uma negra e tal. Nesse hospital não tem nenhum negro. Nós não temos funcionário negro aqui. Né? E aí ele, ele interpreta isso como a visita de um anjo. E ele sai daquele hospital e ele sai dali disposto a dar sentido à sua existência a partir dessa experiência do luminoso que ele teve, desse contato espiritual fortíssimo que ele teve. E aí ele decide, então, reunir as pessoas para orarem juntos e juntas. A partir desse encontro, ele começa, então, e eram pessoas de origens diversas, né, de tradições diversas, cristãs e inclusive não cristãs. E eles vão celebrar a comunhão, que é muito comum nas igrejas cristãs, né, que é partilhar o pão e o vinho. E desde a primeira celebração, vem o questionamento, porque dependendo da tradição cristã, só depois que você fizer a primeira Eucaristia, ou fizer um cursinho, ou que você estiver preparado, você pode participar. E eles partiram o pão entendendo que não deveriam excluir ninguém dessa partilha. Até hoje, em todas as igrejas da comunidade metropolitana, a mesa da comunhão é uma mesa aberta. Não se legisla sobre quem deve ou não participar dessa mesa. E costumamos dizer, essa é a mesa de Jesus. E você é bem-vinda e bem-vindo a essa mesa. E todas as pessoas são bem-vindas. Eu gosto de dizer que tem muita gente que faz a primeira comunhão na ICM, porque nunca pôde participar de uma celebração dessa. E a primeira vez que nos visita se sente à vontade, às vezes, em participar, e é muito bem-vindo à mesa. Para você que está chegando aí agora, nós estamos conversando com o reverendo Cristiano Valério, das igrejas da comunidade metropolitana de São Paulo. Está aqui na nossa pauta Inclusão e Direitos Humanos. Peço licença para um agradecimento e para um registro na produção do programa de hoje. Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais. Alex Monteiro, nosso irmão aqui do Bom Retiro, São Paulo. Bruna Paz, na divulgação, Silvana Zandomene. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e na edição caprichadíssima, Edi Pontes. Reverendo, uma vista d'olhos assim sobre a sua igreja nos traz aqui uma pergunta que eu considero muito importante, que é justamente sobre uma comunidade que focaliza os direitos dos nossos irmãos afrodescendentes, que buscam na sua igreja não só um ponto de apoio logístico religioso, mas uma linha de frente para defender os seus interesses, as suas necessidades e se defender das discriminações que vem sofrendo. Gostaria de ouvir o seu esclarecimento. Bom, nós vivemos num país onde o racismo ele se dá de forma muito peculiar aqui, né? Nós acreditamos por muito tempo em vários mitos, né? O mito da igualdade racial é um deles, né? E a violência e a maneira como o racismo se dá traz elementos religiosos muito fortes, né? Então, por muito tempo se embasou essa violência em escritos sagrados, mensagens religiosas, espirituais e tal. Todos os dogmas religiosos, todo pensamento religioso, ele tem um contexto político, ele tem um contexto histórico, econômico muito forte. Quase sempre os dogmas, eles são produzidos a partir
do desejo de manutenção do poder, né? E de manutenção de um projeto, né? De um projeto de poder. Então, o racismo ele é muito presente, né? Nas religiões, né? Existem algumas religiões que são étnicas, né? Então, dificilmente você vai ver uma pessoa negra naquele espaço religioso. As igrejas da comunidade metropolitana, elas têm um compromisso antirracista muito forte, né? A gente tem uma coisa boa que é um movimento religioso muito novo, né? A gente está falando de final da década de 60, então fica mais fácil, né? De certa forma, sim, mais fácil para se construir a partir dessas visões importantes antirracistas que temos hoje. Mas é um desafio gigantesco, é muito grande. A gente precisa, às vezes, identificar que o discurso religioso ele traz consigo algumas estratégias, né, alguns pensamentos que visam a manutenção do poder e o poder, entendendo o poder como branco, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora a Semana da Consciência Negra, né? É importantíssimo no nosso calendário religioso dentro da ICM, a Semana da Consciência Negra é celebrada em todas as nossas comunidades aqui no Brasil, né? Que é uma data brasileira. Nós costumamos ter um diálogo, uma abertura muito interessante com os nossos irmãos de religião de matriz africana, entendendo que nós podemos aprender muito com eles e com elas sobre o sagrado. No ambiente religioso evangélico, sobretudo, cristão católico também, existe alguma intolerância religiosa com esses irmãos e essas irmãs, e essas expressões religiosas, que muitas vezes são apresentadas como uma dificuldade teológica, um impedimento teológico de visão, uma incompatibilidade de visão de mundo, visão religiosa. Que, na verdade, é racismo puro, né? Quando eu elogio uma pessoa e digo, você é uma moça muito bonita, né? Você parece uma deusa grega, né? Essa pessoa evangélica vai se sentir lisonjeada, vai dizer muito obrigado. Quando eu me dirijo a essa mesma pessoa e digo, olha, você é linda, parece uma deusa africana, parece Oxum. Me lembrou Oxum. E ela vai dizer misericórdia, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Essa é uma das maneiras de a gente ilustrar como é que o discurso religioso, da manutenção dos dogmas, da pureza religiosa, ele está cheio de racismo. Está cheio disso, né? E aí a gente precisa não combater esses irmãos ou reproduzir uma violência contra eles. Não, é ajudá-los a perceber que isso que muitas vezes nós chamamos de pureza religiosa, meu lugar do afeto religioso, ele pode ser um lugar de violência também. E que o tempo todo eu posso reproduzir essa violência que muitas vezes eu critico no outro. A incoerência, ela é inerente ao ser humano. A gente precisa aprender com as nossas incoerências. E a nossa capacidade de reproduzir o que nós criticamos no outro, ela é gigantesca. A gente precisa, muitas vezes, se ouvir e se perceber melhor para evoluirmos um pouquinho mais, para aprender um pouquinho mais como amar e de que forma amar sem ferir, sem violentar a fé do outro, o pensamento do outro, a identidade do outro. Então é um desafio gigantesco isso. O diálogo é importantíssimo, mas mais do que isso, a gente precisa aprender a se ouvir e a se perceber como pessoas capazes de reproduzir o que nós criticamos no outro. Reverendo Cristiano Valério, o que acontece com a alma depois da morte do corpo físico na sua crença religiosa? Então, muito boa pergunta também. Bom, as igrejas da comunidade metropolitana, por serem comunidades cristãs pluralistas, né?
nós afirmamos e reafirmamos a diversidade e cremos que a diversidade se impõe. Então, as igrejas da comunidade metropolitana, elas não têm um conjunto de dogmas de estimação que nós defendemos eles de toda forma. Não existe isso. Nós somos uma comunidade pós-denominacional, sem aderência doutrinária. O que significa isso? Que para nós não é um problema se o nosso irmão crê na alma imortal, se o nosso irmão crê ou não na vida após a morte. O mais importante de tudo é como é que nós estamos nos relacionando agora. E um outro elemento importantíssimo é também entender que o perigo não está em crer ou não crer dessa ou daquela maneira. O problema é quando eu absolutizo as minhas expressões sagradas, absolutizo a minha visão sobre Deus, sobre a vida, e dessa maneira considero todos os outros e as outras como menores do que eu. Como pessoas menos iluminadas e, portanto, pessoas que precisam ser alcançadas por mim, porque eu preciso salvar essas pessoas de um engano ou de alguma coisa assim. Então, a ICM não absolutiza expressões sagradas. Então, nós temos irmãos que creem na vida após a morte de diversas maneiras. Existem diversas narrativas sobre a vida após a morte. Desde os nossos irmãos oriundos de tradições orientais, cristãs e não cristãs, que creem que a vida é eterna, antes, durante e depois. Né? Que tudo se transforma, que nada é igual. Que esse momento que estamos vivendo aqui, que estamos nos ouvindo aqui, é irrepetível, ele nunca mais vai acontecer. Portanto, nós estamos o tempo todo nos despedindo. O momento é preciosíssimo. E ele sempre está em transformação, né? Então, se tem uma coisa que nada muda, é que tudo muda. Se existe uma coisa que não muda jamais, é que tudo muda. Tudo muda, o tempo todo. Então, a gente está em constante transformação, mudança. Então, existe uma diversidade gigante sobre como é que as pessoas veem a vida, a alma, para além do corpo, a vida depois da morte, né? E está tudo bem, desde que eu não absolutize a minha maneira de ver e deixe de amar os outros irmãos que têm convicções e pensamentos e poesias sobre outras maneiras de se perceber a eternidade ou a vida após a morte. Reverendo, eu acho que essa outra pergunta aqui tem tudo a ver e é uma extensão do que o senhor está colocando. Veja só, é que nós temos aí, para um grupo mais próximo de nós, nós recebemos as perguntas, inclusive da produção do programa. Sim. Então vai aí. Jesus Cristo era uma pessoa de mente aberta. Uhum. Nunca criticou ninguém por seus credos ou hábitos. Lutou pela verdade, pelo amor e pela fraternidade. Infelizmente, com o passar do tempo, as religiões criaram uma imagem de um Jesus radical, um Jesus autoritário e que controla a vida das pessoas. O senhor acha que a sua igreja, por ser assim mais liberalista, está mais próxima da mentalidade original de Jesus Cristo? Bom, eu sou suspeito até o último fio de cabelo na resposta dessa pergunta. Mas eu quero aqui usar e abusar disso. Eu acredito mesmo, dessa maneira, e sou muito feliz acreditando dessa maneira. Por quê? Porque quando eu olho para o Evangelho, eu vou ver Jesus
acolhendo todas as pessoas. Inclusive, ele vai criticar apenas um grupo de pessoas: os religiosos mais tradicionalistas e fundamentalistas. Os únicos momentos em que Jesus coloca o dedo em riste e censura alguém, esse alguém é um religioso que se acha melhor do que o outro, arrogante. Os chamados pecadores e pecadoras, as pessoas rejeitadas, discriminadas, os marginalizados, na sua mais diversa forma, eram acolhidos, amados e recebidos. Jesus, inclusive, era criticado, e uma das críticas que fazem a Jesus no Evangelho é bastante interessante. Eles vão chamar ele de pessoa que anda com gente de reputação duvidosa, beberrão de vinho, né? E pessoa que anda na companhia de prostitutas, de pessoas que não eram muito bem-vindas ou bem vistas na sociedade. Eu me sinto tão essa narrativa do Evangelho toca sinos da minha alma. Porque eu percebo que tanta coisa aconteceu na história, né? E isso tudo se repete de uma maneira muito interessante. A gente consegue perceber essa movimentação ainda hoje, né? Então, existe o Jesus dos Evangelhos, que é esse revolucionário religioso, que é esse Jesus do amor, do acolhimento, não é institucional, ele não fundou religião nenhuma, ele super horizontalidade, está ali e trata as pessoas, inclusive vai censurar os discípulos, que eles vão... Não, criança não, porque criança naquele contexto não era nem gente, né? Ele falou, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, não exclua ninguém, né? O Evangelho vai inclusive dizer assim, as meretrizes vos precederão no reino dos céus, ou seja, elas vão primeiro. Elas vão entrar primeiro que a gente. Olha que lindo isso. Então, existe esse cristianismo que é o cristianismo de Jesus, esse líder revolucionário que escandalizava os religiosos, que acolhia as pessoas sem nenhuma discriminação, e tem o Jesus da religião. O Jesus da religião é depois do século IV, quando surge então a institucionalização desse caminho, a privatização da fé. Então aí a gente pega esse Jesus revolucionário, captura ele, a história vai, o poder captura esse Jesus e vai dizer para o povo, olha, esse é um caminho para poucas pessoas, só para alguns poucos iniciados, tem um preço e nós temos o preço que precisa ser pago. E aí isso vai variar numa diversidade de outras tradições que, nessa mesma linha de manutenção do poder, de manutenção do domínio da mente e do corpo, principalmente do corpo, das pessoas, vai construir o que hoje nós chamamos de cristandade, né? Que é esse sistema religioso que privatiza a espiritualidade das pessoas. Reverendo Cristiano Valério, nosso programa vai chegando ao final. Tem muita pergunta aqui, muita dúvida que ficou sem resposta por absoluta falta de tempo, porque eu tenho certeza que não falta no seu coração boa vontade e disposição para nos ouvir com paciência e responder com muito carisma a todas as nossas perguntas. Mas eu gostaria de deixar aqui esses minutos finais do programa Conviver de hoje, ao reverendo Cristiano Valério, para que ele se manifestasse uma mensagem de reconforto espiritual a todos os oprimidos e aflitos que estão nos assistindo, que estão nos vendo nesse instante. Eu quero agradecer essa oportunidade tão especial, né, de falar com vocês aqui. Eu quero partilhar algo da minha tradição cristã, né? Eu nasci num lar cristão, lá no interior de São Paulo, e hoje eu enriqueci essa narrativa cristã com a contribuição de irmãos de várias tradições religiosas,
inclusive tradições não cristãs. Eu gosto de olhar para as Escrituras e gosto de resgatar aquele pensamento lá do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que vai dizer que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Eu gosto muito disso. Pensar que Deus nos fez à sua imagem. Isso vai nos propor pensar que em toda a diversidade humana, porque não existe nenhum ser humano igual ao outro, nós somos diversos demais, em cada ser humano existe algo divino, algo de Deus. E quando eu conheço alguém diferente de mim, e quando eu tenho contato com alguém, com o meu próximo, eu estou tendo contato com uma imagem de Deus que antes eu não conhecia. E, portanto, cada conexão que fazemos, cada pessoa nova que conhecemos, é um pouco mais sobre Deus que nós estamos aprendendo, que nós estamos tendo contato. Eu gosto de pensar que se um dia fôssemos criar uma imagem de Deus, uma imagem que representasse Deus, teríamos que criar um mosaico gigantesco, com várias cores, e cada pecinha desse mosaico contemplaria o brilho de cada diverso olhar humano. Somos imagem desse Deus de amor generoso, e cada filho e filha de Deus é parte dessa imagem divina. Muito obrigado. Nosso carinhoso, sincero e respeitoso muito obrigado ao reverendo Cristiano Valério. E vai um pedido especial aqui, não só meu, mas de toda a equipe aqui da Fundação Espírita André Luiz, que o senhor leve à sua igreja, à sua comunidade, o nosso abraço fraterno, respeitoso, carinhoso, a nossa admiração, na esperança, porque também tem um interesse por trás disso. Tudo tem. Na esperança de que o senhor retorne ao nosso programa, que o senhor encontre espaço aí na sua agenda, que nós sabemos que é bastante ocupada, para terminar aqui de responder a tantas perguntas e a outras que eu tenho certeza que aqui chegarão. O programa Conviver de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, o seu prestígio, o seu compartilhamento. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Reverendo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado por essa oportunidade, por essa boa partilha. Que Deus, nos seus diversos nomes, nos abençoe e nos dê muita luz, sempre. E até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá e muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.